Olá! Sou a professora Lucília Lopes. Estou aqui novamente nesse cenário colorido da Multirio, que contrasta aí com as minhas roupas escuras e também com esses longos cabelos encaracolados em desalinho. E eu estou aqui novamente para te propor uma reflexão que seja. E eu começo te perguntando: como é que anda os seus desperdícios? Peraí que eu vou perguntar diferente. Como você administra os seus desperdícios? Vai dizer que não desperdiça nada, que é super ecológico, que não suporta desperdício de recursos e tal. Será? Será mesmo que você não anda desperdiçando nadinha? Tempo, por exemplo. Você não anda desperdiçando o seu tempo com o que não é bom para você? Com o que não te ajuda em nada e, pelo contrário, ainda te traz mais coisas complicadas do que boas aí para você administrar? Perceba que muito do que desperdiçamos é matéria-prima para outros. Talvez mais criativos? Ou talvez mais atentos ao que realmente importa? Desperdiçar tempo em busca de um look moderno? Ou com o objetivo de nos tornar aceitáveis a um determinado grupo que, por vezes, em nada se identifica com quem somos. Em nada agregará a nossa evolução ou o nosso bem-viver. Será mesmo que precisamos da aprovação daqueles que são aclamados por outras pessoas por motivos que você nem sabe qual é? Não me parece muito inteligente desperdiçar tecnologia e tempo útil com a observação da vida alheia, por pura curiosidade de comparação, quando, na verdade, somos seres únicos que têm em sua essência a troca, o compartilhar, o colaborar e não o comparar. E pior que isso, o destratar, ou ainda pior, o desdenhar. Desperdiçar alimentos que não gostamos por pura birra, sem nos preocuparmos ou colaborarmos com quem não tem sequer o básico. Enfim, desperdício não é bom em nenhum momento, principalmente quando está relacionado a palavras ou a coisas que, a princípio, não parecem importantes, mas podem ser um tesouro inesgotável de possibilidades. O poeta Manuel de Barros sabia muito bem disso e por isso escreveu um poema que nos ajuda a compreender, a perceber quanta riqueza existe em pequenas coisas que muitas vezes esquecemos de dar valor. Não é à toa que o título do poema que eu trouxe hoje é O Apanhador de Desperdícios. Acompanhe comigo um trechinho desse belo texto do poeta Manuel de Barros. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Você concorda com o poeta quando ele diz que prefere a velocidade das tartarugas do que a dos mísseis? Como não preferir? O tempo da tartaruga é algo natural, característico e até inspirador. Afinal, a pressa muitas vezes é senhora de atitudes afoitas e incorretas, enquanto que a paciência e a calma são senhoras muitas vezes da razão e da escolha mais ponderada, mais acertada. Em contrapartida, mísseis são armas criadas a serviço da destruição, a serviço da destruição da vida que ainda nem entendemos, da vida que muitas vezes nem conhecemos. Não dá para admirar esse tipo de artefato que desperdiça, além do bem mais precioso que é a vida, também recursos, inteligência e tecnologia, que seria muito bem-vinda na preservação dessa mesma vida, e não em favor da eliminação dela. Manuel de Barros, um poeta único, um ilustre representante do Pantanal brasileiro. É dele também a seguinte frase: quem anda no trilho é trem de ferro. Sou água que corre entre as pedras. Liberdade caça jeito. Liberdade caça jeito de existir, de se fazer presente. A vida é urgente. E as coisas simples, naturais, são as mais adequadas e são também atemporais. Opa! Atemporal. Você sabe o que quer dizer essa palavrinha? Atemporal? Atemporal quer dizer que não pode ser controlado pelo tempo, que não se adequa a qualquer tempo, que não faz parte de um determinado tempo. Por exemplo, assisto muito esses youtubers ou esses tiktokers que trabalham aí com maquiagem, moda, look do dia. Vocês devem saber do que eu estou falando. Pessoas comuns que se entendem profissionais do entretenimento atualmente. Ou seria da indústria fashion? Bom, esses jovens, sem perceber, estão construindo um banco de dados que retrata o hoje. Eles produzem vídeos que validam o modo de viver e também o que a indústria mundial consegue propagar como necessário para diversos jovens. É como se eles estivessem a serviço de um comércio que formata como eles devem perceber e o que devem consumir. E no final, eles ainda acreditam na originalidade de suas dicas. Percebe como uma coisa alimenta a outra? Não seria talvez mais original ou talvez mais honesto com quem somos? Entender do que realmente gostamos primeiro? Entender o que realmente nos agrada ou fica bem para o nosso tipo físico? Copiar modelos existentes é legal para o aprendizado. Claro que é, em tudo.
Mas depois, construir um jeito de estar no mundo com as nossas próprias escolhas é mais legal ainda. Talvez um bom caminho para ser atemporal é acreditar em quem nós realmente somos hoje e deixar a história cuidar do resto. Não nos cabe a preocupação de criar tendências inovadoras ou mesmo se transformar em uma referência para futuras gerações. Basta ser quem se é, de verdade. Manuel de Barros não foi uma unanimidade sempre. Era diferente, era original demais para se encaixar no que era considerado literatura naquela época. Mas não demorou muito para que as novas gerações entendessem o que ele estava querendo dizer, nos chamando a atenção para a simplicidade da vida. Talvez, sem perceber, possamos estar colaborando com o desperdício do que há de mais incrível ao nosso redor. Já pensou nisso? Que tal experimentar quebrar essa corrente midiática de desperdícios impensados? Ou melhor ainda, alimentar essa corrente com algo inesperado, útil e até saudável. Escreva um roteiro para um vídeo de tendências saudáveis. Que tal, hein? Pode ser outro nome também. Que esse roteiro aí estimule o espectador a buscar novas alternativas para hábitos saudáveis que podem ter como base a saúde mental, física, quem sabe as duas. Depois, grave um pequeno vídeo dessa fala ou demonstração em close, bem grandão assim do seu rosto, para alimentar alguma mídia social ou até mesmo alguma plataforma que divulgue moda, comportamento, tendências, hein? Lembre-se de escolher um assunto atemporal. Vamos fazer? E para registrar aqui, deixar essa reflexão de hoje bem ilustrada, olha o que eu escolhi. Um lettering especial, feito com aquarela, aquela de tubinho que a gente dilui em água. Confere aí como que eu cheguei nesse resultado aí, nesse vídeo acelerado. Olha aí.
que é desimportante pode parecer mais importante do que tudo. E se tem algo que de tão desimportante pode se tornar um parceiro fiel no seu aprendizado, é o nosso encontro semanal aqui. Por isso, te espero novamente aqui semana que vem na próxima aula. Tchau!